Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de mensagem de WhatsApp vazada? Tá na moda agora, né? Então, teve a Vaza Jato, agora está sendo considerada a Vaza Zap. Ou seja, informações de membros da ABIN estão sendo descobertos por jornais e estão sendo divulgados. O último caso que pega é do ex-diretor da ABIN, o Saulo Moreira. Matéria do Metrópolis diz o seguinte: Vaza Zap. Chefe exonerado da ABIN diz que figurão do PT pediu cargos. Em conversa no WhatsApp obtida pela coluna jornalista Paulo Capelli, o então chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o Saulo Moura da Cunha, agradeceu ao Luizio Mercadante por ter recebido o apoio do petista para ocupar mais o alto posto da ABIN no começo do ano. Dias depois, em 10 de janeiro, relatou a terceiros que o ex-ministro de Dilma, atual presidente do BNDES, teria lhe pedido cargos. Procurado, Mercadante negou a versão. Pois é. Eis que a grande questão aqui é o uso pessoal, o aparelhamento de cargos, o benefício dos cargos, o uso dos cargos a benefício dos próprios políticos, para colocar os seus companheiros, os seus parentes. Isso aí é uma medida que a gente está enjoado de ver. É um escárnio que deixa o Brasil atônito, mas que enxerga isso, assiste sem falar nada. E aí, quando você vê um tipo de informação dessa, você não vai ver a UE da mídia, você não vai ver a UE das cortes superiores, porque isso faz parte do sistema. O sistema funciona assim. E aí, quando as imagens ou mensagens são vazadas dessa forma, pouco se dá atenção. Pouquíssimo se dá atenção. É realmente, sabe, uma vergonha o que vem acontecendo no Brasil, a forma que os políticos observam a política brasileira. É vexatório. Vamos lá. Tem mais uma matéria para a gente tratar aqui. Essa aqui é mais ou menos o seguinte. É você colocar a galinha para tomar conta, colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. E aí, quando a gente faz um vídeo, eu fiz um vídeo essa semana criticando a ONU e a atuação da ONU, principalmente no caso da guerra de Israel. E acho que a ONU está totalmente equivocada. Acho que a ONU se perdeu no meio do caminho. Deveria ter uma postura mais contundente e mais firme contra o terrorismo. E olha só o absurdo que nós assistimos agora. A ONU, matéria da CNN, tá, pessoal? Escolhe o Irã para ser membro de Comissão de Direitos das Mulheres. A própria organização já acusou o país de infringir a igualdade de gênero. O Irã assumirá o posto em 2022 para um mandato de 4 anos. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Lá no Irã, as mulheres têm tão pouco direito, mas tão pouco direito, que elas são consideradas metade dos seres humanos que o homem é. Começa por aí. E aí, lá no Irã, tem casos assim assustadores. Eu vou te mostrar um caso aqui. Tá vendo essa moça aqui com o celular? O nome dela é Armita. A Armita, ela é considerada uma ativista na luta da causa das mulheres, para que mulheres tenham direitos. Ah, elas querem direitos iguais aos homens? Não, elas querem direitos, porque lá elas não têm direitos. E um dos direitos que elas querem é o direito de não ter que cobrir todo o rosto e ser tratada como uma propriedade do homem lá no Irã. Aquela manto, que burca, não sei ao certo o nome daquilo. E ela resolveu, como um ato de protesto, retirar o véu do seu rosto em um evento no metrô. Lá no Irã tem a polícia moral. A polícia moral. Essa polícia moral pegou essa moça, juntou 5 ou 6 brutamontes em cima dela, espancou até que ela ficou em coma. Infelizmente, essa semana, ela veio a falecer. Matéria de CNN: morre a adolescente iraniana que teria sido agredida pela polícia da moralidade. O caso aconteceu poucas semanas após o Irã ter aprovado uma legislação que impõe penas muito mais severas às mulheres que violarem as regras da utilização do jihad.
Não é kibbutz, é jihad do país. Ou seja, se a mulher mostrar o rosto, né, ela vai ser espancada e pode ser espancada. E aí, olha outra matéria do Globo. O Irã mandou prender mulheres agredidas por não usar o jihad. E aí tem até um vídeo, eu vou te poupar dessa cena tão lastimável. Mas o que aconteceu lá no Irã? Uma política feita por homens, uma justiça por homens, mulheres não têm direito a nada, e aí as mulheres não utilizaram a burca, no caso aí a jihad, foram espancadas e depois a justiça mandou prender as mulheres que tinham sido espancadas. O caso dessa moça que morreu, sabe qual foi o resultado? Para os policiais, pela polícia moral, condecoração. Para eles não fizeram mais do que o papel deles. Esse é o papel deles. E aí, esse mesmo país faz parte de uma comissão onde visa proteger o direito das mulheres. É mais ou menos você ver uma feminista defendendo o Hamas, você vê um homossexual defendendo o Hamas. É muita falta de conhecimento. Não tem como a gente levar credibilidade a isso. Outra matéria que a gente precisa atualizar, tá? A gente falou ontem do Theomário Mota, que estava ainda foragido. Hoje, o Theomário Mota, segundo o Estadão, foi preso pela polícia. Há uma suspeita de assassinato da mãe da filha dele, né? A polícia prende o Theomário Mota em investigação sobre assassinato. A Polícia Civil de Goiás prendeu o ex-senador Theomário Mota na investigação sobre o assassinato da mãe de sua filha. Ele é suspeito de ser o mandante do crime e foi encontrado em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, no final da segunda-feira, 30 dias após passar o dia foragido. Outros 2 homens também são suspeitos, Narilson Ney Correia Mota e também o sobrinho do ex-senador, apontado como responsável pelo planejamento e a logística do crime, e Leandro Luiz da Conceição, que seria o executor. Além deles, os homens também foram presos. E aí, lembrando que ele era do partido PDT, tá? Partido de esquerda, PDT, assim como também que ele não é de Goiânia, ele é de Roraima. E aí, a gente não vai ver uma eloquência da grande mídia. Imagina se fosse um deputado bolsonarista, se fosse um deputado que fosse da base da direita. Como seria a situação? Completamente diferente, a gente sabe disso. Completamente diferente. A gente vai falar agora de segurança pública, e é importante a gente enfrentar esse problema de frente. Por que eu estou citando isso para vocês? É o seguinte, nós temos 2 gravíssimos problemas na segurança pública. A ineficiência dos órgãos públicos, principalmente nessa gestão, que os índices de violência começaram a aumentar assustadoramente novamente, a coisa começa a ficar mais grave do que a gente imaginava. E aí também nós temos o problema do exemplo, o exemplo que nós temos diante de nação. Exemplo de asseclas, corruptos, condenados, que voltam à vida pública. Exemplo do próprio Supremo Tribunal Federal, que passa a mão de pessoas que foram condenadas por extorsão. Nós tivemos petrolão, mensalão, coisas absurdas. E a gente vê que no Brasil é muito mais viável você ser um criminoso do que ser uma pessoa honesta. Para você ser uma pessoa honesta aqui no Brasil, você precisa de 2 coisas. A primeira, que precisa em qualquer lugar do mundo, moral. E a segunda, coragem. Porque se você for uma pessoa honesta, você pode ser perseguido. Exemplo a gente cita. A gente cita caso aí de pessoas que estavam na porta de quartel se manifestando, nem pisaram na Praça dos Três Poderes e foram presos. Estão pegando penas pesadas aí. Enquanto que a gente vê uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando que traficante vai pegar crime privilegiado, tráfico privilegiado, vai ter que começar a pena em regime aberto. Então, assim, a gente vê que a coisa está indo para um lado bem errado. E aí, o Leandro de Jesus, ele é deputado estadual lá na Bahia. Ele fez uma publicação, ele que é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, uma publicação que a gente precisa, sem sombra de dúvidas, levar em consideração. Ele escreveu o seguinte: a cultura do não vai ter nada, vai ficar por isso mesmo, está ganhando espaço no Brasil. Pessoas são assassinadas, pessoas estão assassinando, roubando, traficando e não temem a punição.
Cometem tranquilamente esses crimes, pois sabem que ir às ruas protestar contra o governo é mais grave para a justiça. E é isso. Então, o cidadão que está, sabe, assustado com tudo isso, que não está satisfeito, ele tem muito mais medo de ir para a rua protestar hoje, e para a justiça é muito mais grave você protestar contra o governo do que cometer crimes bárbaros. Vamos dar um exemplo? O caso dos médicos que foram assassinados, inclusive o irmão da Samia Bonfim. Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Acabou. E aí? Casos absurdos aí que a gente vê de traficantes tendo os bens devolvidos, fica por isso mesmo. Caso da Bahia, vamos lá. Ele, como eu disse, deputado da Bahia, fez uma crítica aqui. Na Bahia do PT, todo dia é um caos. Aí ele cita aqui, ó. Na Bahia do PT, matéria diz: 5 pessoas são baleadas no Nordeste de Amaralinda. Segundo informações preliminares, as vítimas foram atingidas por 2 homens a bordo de uma moto. A bandidagem se cria, a bandidagem se fortalece e a bandidagem agradece. É simples assim. É simples assim. E isso aí, quem acaba no meio desse fogo cruzado e quem acaba sofrendo, sabe, o risco da bala perdida é o cidadão. Porque esses que defendem o fim das armas, esses que defendem o amor, andam com seguranças armados até os dentes. Andam em carros blindados. Eles têm toda a proteção. Enquanto o cidadão que paga os impostos para bancar esses monarcas, esses seres que estão lá intocáveis, o cidadão está na linha de tiro. O mesmo cidadão é o mesmo pobre também que sai ali da comunidade, pega um ônibus lotado, tem medo de ser assaltado ou morto até o ponto de ônibus, pega um ônibus lotado, tem medo de ser roubado, furtado dentro do ônibus, depois que chega no trabalho, sai à tarde da noite e tem medo de incêndio ao ônibus, de ser pego por criminosos, igual a gente já mostrou para vocês que acontece, a gente está vendo o caos do Rio de Janeiro. Última matéria aqui que a gente vai tratar com vocês. Lembra do que eu falei para vocês, que é a questão da popularidade? Olha só o que aconteceu agora há pouco, tá? Desastre. Lula faz uma live semanal, nesse instante, com cerca de 100 pessoas comentando negativamente o seu governo. A live encerrou 1 ou 2 horas depois do encerramento da live. Eu fui analisar a live, né? A live semanal do Lula, estava com 11 mil visualizações. Pessoal, até vídeo de short, que eu quase não posto, até vídeo de Instagram, que tem 30 mil seguidores, dá isso de visualização. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente vê que não tem nenhum apoio. Nessa terça-feira, dia 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz uma live que tem uma audiência relativamente baixa, não é baixa mesmo, alcançando apenas cerca de 100 pessoas. Essa baixa audiência parece indicar um desastre em termos de popularidade e interesse pelo programa. Além disso, alguns dos comentários visíveis durante a transmissão foram extremamente ofensivos e indicavam que vinham de adversários políticos, adjuntos como, abre aspas, tá? Fala não é minha, cachaceiro e corrupto, foram utilizados revelando o tom hostil e polarizando que permeia o ambiente político atualmente. O ambiente político hoje está mais polarizado do que nunca. É um ambiente que está difícil mesmo, a discussão, né? Está difícil a manutenção de um diálogo com certas pessoas. É por isso que eu sempre prezo e falo aqui, ó, seja educado, seja consciente e lembre-se de uma parábola que eu gosto muito. Um dia, é uma parábola chinesa, não sei quem fala, um tigre estava discutindo com um burro. E aí o leão era o rei da floresta. Chegou até ele essa discussão. O tigre dizia que a grama é verde. O burro dizia que a grama é azul. Levaram o caso até o leão para fazer o julgamento. O leão falou para o tigre: olha, tigre, eu te condeno, você vai levar umas chibatadas na bunda. E aí o burro saiu todo feliz falando: tá vendo? Eu estava certo, eu sempre tive certo. E aí o tigre pergunta para o leão: ora, rei, por que você me puniu, você me deu uma punição, sendo que eu tô certo? Aí o leão respondeu: não, você está totalmente errado em perder o seu tempo discutindo com um burro. E a moral da história? Meu amigo, se a pessoa não tem argumentos, partiu para agressão, para mentira, para fake news, não perca seu tempo discutindo. Tá? Se essa pessoa não está aberta em aprender de verdade,
não perca seu tempo, não entre em discussões desnecessárias, porque eu garanto para você que não vale a pena. Por último, vou colocar mais uma matéria aqui ainda, que compensa a gente discutir aqui, matéria que foi divulgada no site O Antagonista, tá, da Cruzoé, reverberada aqui pelo Rogério Marinho, e a matéria diz o seguinte: brasileiro teme aumento da inflação, do desemprego e da pobreza. Brasileiros em alerta, ameaça da política fiscal do PT. E efetivamente é isso. Rogério Marinho escreveu: desemprego, inflação, pobreza. A irresponsabilidade fiscal do PT assusta os brasileiros. Padrão PT. Olha só, Rogério Marinho, que na minha visão é um dos melhores parlamentares que a gente pode citar hoje. Então, eu poderia citar Girão, eu poderia citar o Marcel Van Hatten, eu poderia citar o Cleitinho Azevedo, o Rogério Marinho. Esses são nomes, para mim, e lógico que tem outros, se ficou de fora é porque não dá para ler a lista, que tem alguns bons mesmo, citar todos e lembrar todos de cabeça, mas esses nomes têm, sabe, uma ponderação ímpar, que eu acho muito, muito coerente. Vamos lá, preciso tratar de mais uma matéria com vocês, já que eis-me aqui, vamos prolongar um pouquinho, tá bom? Matéria do jornal Metrópolis, tá? Que trata do seguinte: Brasil deixa a presidência do Conselho da ONU com guerra longe do fim. Ou melhor, né? O Brasil ficou 2 meses na presidência da ONU, não fez nada. Essa terça-feira marca o último dia da presidência do Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A gestão, que se estendeu pelo mês de outubro, foi pautada pela tentativa de acabar com a guerra entre Israel e o grupo Hamas. No entanto, o conflito ainda está longe de uma resolução. Ou seja, sabe aquela história que muita gente acreditou que numa mesa de bar, com uma cervejinha e com um bom papo você acaba com a guerra? Pois é. Não é verdade não, era mentira, tá? E outra coisa que você precisa saber, teve uma fala do Lula que está circulando no mundo todo como algo, sabe, ridículo, que é uma fala do Lula dizendo o seguinte: olha, para resolver o problema da guerra, já que a cervejinha e a mesa do bar não resolveu, é só eu ligar para alguém que é amigo do Hamas, provavelmente estava falando do Irã, e pedir para ele falar para o Hamas parar a guerra. Aí a guerra resolve. É lógico que isso foi motivo de chacota. É lógico que todo mundo riu dessa fala. Sabe? Uma fala totalmente descabida, sem fundamento. Mas o resultado final é que eu lembro bem o orgulho que os jornais disseram em que embaixadores sabotavam Bolsonaro porque ele não poderia falar para o mundo que ele passava vergonha no Brasil. Pois é, eu não vejo esse mesmo orgulho e nem essa mesma voracidade em dizer que o Brasil efetivamente não fez nada. Essa mesma matéria que eu trouxe para vocês aqui, se fosse na época do Bolsonaro, Bolsonaro e a incompetência internacional, esse seria o título. Aqui não. Brasil deixa a presidência do Conselho da ONU com guerra longe do fim. Olha só, deu um tapa com luva de pelica. Ou seja, vamos falar a verdade aqui, foi incompetente mesmo. Esse discursinho não cola, ninguém mais acredita nessa história. Lula quer ser o Mandela, mas pelo amor de Deus, está sendo mais um papel de palhaço. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E o brasileiro e o mundo já não está tolerando mais esse tipo de discurso populista e demagogo. Essa é a realidade, tá bom? Obrigado, pessoal. Ficou até o fim? Coloca no comentário, tá? Se gostou do nosso conteúdo, coloca aí e a gente vai sempre estar trazendo conteúdo para vocês. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.